vai saber. E aí eu vou postar a aula também, porque o aluno que precisar, ele vai vir a aula para vir fazer a recuperação, né? E aí já está resolvido. É revisão para Beleza. recuperação. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Primeiramente, aqui nós vimos que vocês têm... Deixa eu só pegar um treco para anotar. Eita, Ô, Valso. só pela glória. Ô, Valso, aquela prova lá de conjugar o verbo é um negócio chato, hein, Valso? Oi? Negócio chato conjugar verbo. Menino de treco. Agora eu consegui, mouse. Bom. Presente perfeito contínuo, vocês viram na primeira unidade ali, antes do... Lá na primeira coisa, né, sobre o Rio de Janeiro. Mas lembrando que o presente perfeito contínuo ele é formado por 3 partes, até pelo nome. Presente perfeito contínuo. Ele vai ser sempre ou have ou has, mas com o verbo be. Então, por exemplo, aqui. I, you, we e they. Essas 4 pessoas, vou usar o have ou haven't. He, she, it. Eu vou usar has. Só um pouquinho aqui. Has. Ou hasn't. Isso aqui é a parte que vai ser a gramática separada. Porque o resto, tudo que cai além disso aqui, precisa ter um been, ou ing, going, swimming, dancing. Aí eu não sei. Aí depende do verbo que a pessoa usar. Só copiar aqui o treco aqui. Been e um verbo qualquer, sei lá, plain. Vou colocar plain porque é só um exemplo. Mas podia ser qualquer verbo com ing. E tal qual esse, vou colocar aqui embaixo, em vez do plain, agora um going. Pronto. Então, não adianta eu tentar usar sem primeiramente have, haven't. Então, esse é o presente perfeito. Quando eu junto com been e o ing, ele vai virar presente perfeito contínuo. Eu preciso, além do sujeito, o have ou has, o verbo be e o verbo ing. Não tem como ser mudado isso. Você tem que ter em todas. A única coisa que muda é quando é interrogativo, eu vou inverter o have com o sujeito. Mas, em toda a frase, have, been e um outro verbo qualquer que eu... acompanhado de ing. Have been going, have been swimming, have been playing, have been dancing, have been going, has been crying, não sei. Então, por isso que ele chama de presente perfeito contínuo. Eu preciso do have ou has, o been mais o ing. O outro exercício que vocês fizeram foi o phrasal verb. E aí, todos estão aqui e já conjugados, que é a melhor parte. Então, ó, estão todos conjugados aqui na frente. Como eles não têm regras, tem que saber a conjugação deles. Então, quando você vem em algum lugar, por exemplo, lá, call up, você tem que lembrar que call up é verificar, perguntar, chamar, fazer um... Então, aí tem lá algum lugar, fill out. Aqui, fill out, tem que saber que é preencher. Encher, preencher, por exemplo, um formulário. Completar. Então, isso é questão de saber o que são. Então, 2 conteúdos, presente perfeito contínuo, mas os phrasal verbs. E aí vocês praticaram um monte disso, fizeram de todo jeito. Nós caímos na outra unidade. E a outra unidade, vocês já começaram com os tag. Tag é nada mais do que o né.
Em português, você vai transformar uma frase numa pergunta só invertendo o auxiliar dela. E aqui o livro trouxe um monte de auxiliares. Isso aqui são todos auxiliares que caem na frase. Quando tem um deles, você inverte. Por exemplo, se tem did, coloca didn't. Se tem do, coloca don't. Se tem don't, coloca do. Se tem shall, coloca shall not. Ou shall. Então, é um monte de auxiliares. Can, can't, is, isn't, are, have, haven't, do, didn't, does, doesn't. Então, o tag question eu vou inverter no final da frase o mesmo auxiliar na positiva ou na negativa. Ele tem que ser inverso da frase. Se a frase está positiva, eu coloco ele na negativa. Se a frase está negativa, eu coloco ele na positiva. E repito o mesmo sujeito. Eu não repito a pessoa que estiver lá. Pode estar Marcos lá, mas eu tenho que repetir he. Eu vou repetir o mesmo sujeito. Então, esses são os tags. Eu chamo a atenção apenas para verbos, frases no positivo, no presente e no passado. Então, por exemplo, you go to school. Ou she plays piano. Duas frases no presente. Se o de cima é you go, eu vou perguntar com don't you, porque é a pessoa you, mas o de baixo é she, então já não é mais don't, é doesn't. Doesn't she? Então, quando eu tiver perguntas, quando eu tiver frases no presente, eu só tenho que saber qual é o sujeito para eu saber como negar, que eu vou sempre fazer pergunta com don't ou com doesn't. Porque aqui o verbo está no principal, ele não tem auxiliar. Eu não tenho um auxiliar para inverter, então logo eu tenho que pegar o verbo principal e inverter. A inversão ou é don't ou é doesn't. Só essas duas. E aí no passado fica mais fácil ainda porque o passado só tem um. We went to school. Didn't we? Pronto. Qualquer frase no passado, eu vou fazer a pergunta com didn't. Todas. Então, essa é a única coisa que eu tenho que tomar cuidado, porque não tem na frase o que inverter. Eu tenho que reconhecer a frase para saber. Essa é presente, as duas são presentes, então é don't ou doesn't. Essa é passado, didn't. Então, esse é o tag. O tag é o nosso né. Ele transforma a frase numa pergunta. Ok? Bom, isso foi parte também da unidade. E vocês praticaram um monte. E aqui eu falei do past simple e do present perfect. Primeira coisa, os dois precisam de lista. Os dois precisam de lista. Só que o past simple tem duas fontes. Ou ele é regular, ou ele é irregular. Se ele for regular, ele vai terminar com ed. Todos. Ed, ed. E se ele for lista, pega lá a segunda coluninha da lista, é o passado simples. Eu nego todos com didn't, como está lá, ou a pergunta com did. Esse é o passado simples. O presente perfeito, aí ele já vai ter have ou has, e o verbo na terceira coluna, não mais na segunda, na terceira coluna. Ele vai negar com haven't ou hasn't, e vai inverter também com have ou hasn't. Então, por exemplo, aqui eu digo, eles viram um filme. Ou negativo. Eles não viram um filme. Ou pergunta. Eles... Opa, faltou aqui uma H. Eles viram um filme? Faltou um M no filme ali, mas tá bom. Eles viram, verbo conjugado, na segunda coluna. Eles não viram, o didn't elimina o verbo. E eles viram, o did elimina o verbo com a conjugação.
Esse é o presente, esse é o passado simples. O outro, they have seen a film. Nosso they ali tá feio, hein? They, pronto. Ou they haven't seen a film. Ou have they seen a film? O próprio have vai pulando de lá para cá, ele vai... O verbo está sempre na terceira coluna. O que muda é o have, haven't ou no início. Esse é o presente perfeito. Esse terceira coluna, o outro passado simples segunda coluna. E aí isso foi a gramática de toda a prova. E vocês também praticaram e tal e tudo mais. Então, só relembrando, vocês precisam dominar para a prova presente perfeito contínuo, phrasal verbs, tag questions, simple past and present perfect. Isso é a gramática que vai cair na prova, né? Ou recuperação, precisar ir aí. Tá de boa. E aí eu pergunto, deixa eu aumentar aqui o trequinho. Alguma dúvida? Nenhuma. Alguma dúvida, algum questionamento, algum... Deixa eu parar a gravação aqui.